Então, introdução ao capítulo, o livro de Jó. Na terra de Uz, vivia um homem chamado Jó, terra de Uz. Era um homem íntegro e justo, temia Deus e evitava fazer o mal. Tinha ele 7 filhos e 3 filhas, e possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi e 500 jumentos, e tinha muita gente a seu serviço. Era o homem mais rico do Oriente, de fato, né? Por essa quantidade de bens, com certeza deveria ser um homem muito, muito rico, ainda mais para aquela época. Seus filhos, esse capítulo ele tem 22 versos, seus filhos costumavam dar banquete ou banquetes em casa, um de cada vez, e convidavam suas 3 irmãs para comerem e beberem com eles. Terminando um período de banquetes, Jó mandava chamá-los e fazia com que se purificassem. Então veja o interesse que ele tinha, mesmo tendo essa quantidade enorme de bens, não colocava sua fé neles e sabia que precisava estar purificado de alguma forma diante de Deus. Terminando um período de banquetes, Jó mandava que purificassem. Ok, de madrugada ele oferecia um holocausto em favor de cada um deles, pois pensava, talvez os meus filhos tenham, lá no íntimo, pecado e amaldiçoado a Deus. Essa era a prática constante de Jó. Constante, de repente, todos os dias, né, ou toda semana, não sei. Certo dia, os anjos vieram apresentar-se ao Senhor e Satanás também veio com eles. Então veja que Satanás fazia parte aqui dos anjos, né? Se ele era... o que exatamente ele ocupava ali, eu não sei, mas ele estava no meio deles. O Senhor disse a Satanás, de onde você veio? Satanás respondeu ao Senhor, de perambular pela terra e andar por ela. Então veja que com esse texto bíblico a gente aprende que Satanás está livre por aí, a caminhar. Disse então o Senhor a Satanás, reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Olha a quantidade de qualidades que o próprio Deus coloca para Jó. Então, nesse texto, irrepreensível, não há o que buscar nele de errado para ser repreendido, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. São 4 coisas. Será que Jó não tem razões para temer a Deus? Respondeu Satanás, meio que cobrando o Senhor, assim, sabe? Tirando um sarro. Mas claro, desse jeito aí, acaso não puseste uma cerca em volta dele? Da família dele, de tudo que ele possui? Tu mesmo tens abençoado tudo o que ele faz, de modo que os seus rebanhos estão espalhados por toda a terra. Mas estende a tua mão e fere tudo o que ele tem, e com certeza ele te amaldiçoará na tua face. Veja, e aqui ele diz tudo é tudo mesmo, né? Tudo que ele já havia mencionado antes. O Senhor disse a Satanás, pois bem, tudo que ele possui está nas tuas mãos, tudo mesmo, apenas não toque nele. Então Satanás saiu da presença do Senhor. Certo dia, quando os filhos e as filhas de Jó estavam num banquete, comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho, o mensageiro veio a dizer a Jó, os bois estavam arando e os jumentos estavam pastando por perto, quando sabeus os atacaram e os levaram embora. Então o primeiro desastre aqui é furto, roubo. Nem sei a diferença entre eles nesse caso aqui. Mataram, enfim, ele perdeu o primeiro bem, alguém surrupiando. Mataram a espada dos empregados, segundo problema, a morte dos empregados, e eu fui o único que escapou para lhe contar. Enquanto ele ainda estava falando, chegou outro mensageiro, segundo deles, e disse, fogo de Deus caiu do céu e queimou totalmente as ovelhas e os empregados, e eu fui o único que escapou para lhe contar. Então aqui você tem um testemunho de algo que, para esse empregado, algo que teria vindo de Deus. Bom, na verdade, até a tentação do próprio Satanás aqui está acontecendo vindo de Deus, né? Porque ele permitiu no final das contas. Enquanto ele ainda estava falando, chegou outro mensageiro e disse, vieram caldeus, outros povos, tá vendo? Em 3 bandos, atacaram os camelos e os levaram embora, mataram a espada os empregados, e eu fui o único que escapou para lhe contar. Engraçado que sempre escapa um para trazer o relato. Enquanto ele ainda estava falando, chegou ainda outro mensageiro e disse, seus filhos e suas filhas estavam no banquete, comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho, quando de repente um vento muito forte veio do deserto, agora veio do deserto, já não vem do Senhor como o anterior disse, e atingiu os 4 cantos da casa, que desabou. Eles morreram e eu fui o único que escapou para lhe contar. Terceira testemunha. Ao ouvir isto, já finalizando esse capítulo, Jó se levantou-se, rasgou o manto e rapou a cabeça, rasgou a sua roupa, né? E rapou a cabeça. Nessa cultura, pelo menos na maior parte do tempo na cultura bíblica,
O fato de você ter a cabeça raspada significa humilhação. Então prostrou-se, rosto em terra, em adoração, e disse: saí nu do ventre de minha mãe, e nu partirei. Que para mim é um dos versos mais bonitos de toda a Bíblia, sabia? Saí nu do ventre de minha mãe, e nu partirei. O Senhor o deu, o Senhor o levou. Louvado seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou e não culpou a Deus de coisa alguma. Esse aqui é um dos melhores capítulos da Bíblia, na minha opinião, de todos. Eu gosto muito de Salmos, entre outros livros, 2 Salmos, mas esse aqui realmente fala muito, né? Bom, então esse foi o vídeo de hoje, capítulo 2º no próximo vídeo, no vídeo anterior. Eu já tinha começado o Jó, vou deixar aqui no final. Então, introdução ao capítulo, o livro de Jó. Na terra de Uz, vivia um homem chamado Jó, terra de Uz. Era um homem íntegro e justo, temia Deus e evitava fazer o mal. Tinha ele 7 filhos e 3 filhas, e possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi e 500 jumentos, e tinha muita gente a seu serviço. Era o homem mais rico do Oriente, de fato, né? Por essa quantidade de bens, com certeza deveria ser um homem muito, muito rico, ainda mais para aquela época. Seus filhos, esse capítulo ele tem 22 versos, seus filhos costumavam dar banquete ou banquetes em casa, um de cada vez, e convidavam suas 3 irmãs para comerem e beberem com eles. Terminando um período de banquetes, Jó mandava chamá-los e fazia com que se purificassem. Então veja o interesse que ele tinha, mesmo tendo quantidade enorme de bens, não colocava sua fé neles e sabia que precisava estar purificado de alguma forma diante de Deus. Terminando um período de banquetes, Jó mandava que purificassem. Ok, de madrugada ele oferecia um holocausto em favor de cada um deles, pois pensava, talvez os meus filhos tenham, lá no íntimo, pecado e amaldiçoado a Deus. Essa era a prática constante de Jó. Constante, de repente, todos os dias, né, ou toda semana, não sei. Certo dia, os anjos vieram apresentar-se ao Senhor e Satanás também veio com eles. Então veja que Satanás fazia parte aqui dos anjos, né? Se ele era... o que exatamente ele ocupava ali, eu não sei, mas ele estava no meio deles. O Senhor disse a Satanás: de onde você veio? Satanás respondeu ao Senhor: de perambular pela terra e andar por ela. Então veja que com esse texto bíblico a gente aprende que Satanás está livre por aí, a caminhar. Disse então o Senhor a Satanás: reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Olha a quantidade de qualidades que o próprio Deus coloca para Jó. Então, nesse texto, irrepreensível, não há o que buscar nele de errado para ser repreendido. Íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. São 4 coisas. Será que Jó não tem razões para temer a Deus? Respondeu Satanás, meio que cobrando o Senhor, assim, sabe? Tirando um sarro. Mas claro, desse jeito aí, acaso não puseste uma cerca em volta dele? Da família dele, de tudo que ele possui? Tu mesmo tens abençoado tudo o que ele faz, de modo que os seus rebanhos estão espalhados por toda a terra. Mas estende a tua mão e fere tudo o que ele tem, e com certeza ele te amaldiçoará na tua face. Veja, e aqui ele diz tudo é tudo mesmo, né? Tudo que ele já havia mencionado antes. O Senhor disse a Satanás: pois bem, tudo que ele possui está nas tuas mãos, tudo mesmo. Apenas não toque nele. Então Satanás saiu da presença do Senhor. Certo dia, quando os filhos e as filhas de Jó estavam num banquete, comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho, o mensageiro veio a dizer a Jó: os bois estavam arando e os jumentos estavam pastando por perto, quando sabeus os atacaram e os levaram embora. Então o primeiro desastre aqui é furto, roubo. Nem sei a diferença entre eles nesse caso aqui. Mataram, enfim, ele perdeu o primeiro bem. Alguém surrupiando. Mataram a espada dos empregados, segundo problema, a morte dos empregados, e eu fui o único que escapou para lhe contar. Enquanto ele ainda estava falando, chegou outro mensageiro, segundo deles, e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou totalmente as ovelhas e os empregados, e eu fui o único que escapou para lhe contar. Então aqui você tem um testemunho de algo que, para esse empregado, algo que teria vindo de Deus. Bom, na verdade, até a tentação do próprio Satanás aqui está acontecendo vindo de Deus, né? Porque ele permitiu no final das contas. Enquanto ele ainda estava falando, chegou outro mensageiro e disse: vieram caldeus, outros povos, tá vendo? Em 3 bandos, atacaram os camelos e os levaram embora, mataram a espada os empregados, e eu fui o único que escapou para lhe contar. Engraçado que sempre escapa um para trazer o relato.
Enquanto ele ainda estava falando, chegou ainda outro mensageiro e disse: seus filhos e suas filhas estavam no banquete, comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho, quando de repente um vento muito forte veio do deserto, agora veio do deserto, já não vem do Senhor como o anterior disse, e atingiu os 4 cantos da casa, que desabou. Eles morreram e eu fui o único que escapou para lhe contar. Terceira testemunha. Ao ouvir isto, já finalizando esse capítulo, Jó se levantou-se, rasgou o manto e rapou a cabeça, rasgou a sua roupa, né? E rapou a cabeça. Nessa cultura, pelo menos na maior parte do tempo na cultura bíblica, o fato de você ter a cabeça raspada significa humilhação. Então prostrou-se, rosto em terra, em adoração e disse: saí nu do ventre de minha mãe e nu partirei. Que para mim é um dos versos mais bonitos de toda a Bíblia, sabia? Saí nu do ventre de minha mãe e nu partirei. O Senhor o deu, o Senhor o levou. Louvado seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou e não culpou a Deus de coisa alguma. Esse aqui é um dos melhores capítulos da Bíblia, na minha opinião, de todos. Eu gosto muito de Salmos, entre outros livros, 2 Salmos, mas esse aqui realmente fala muito, né? Bom, então esse foi o vídeo de hoje, capítulo 2º no próximo vídeo, no vídeo anterior. Eu já tinha começado o Jó, vou deixar aqui no final. Então, introdução ao capítulo, o livro de Jó. Na terra de Uz, vivia um homem chamado Jó, terra de Uz. Era um homem íntegro e justo, temia Deus e evitava fazer o mal. Tinha ele 7 filhos e 3 filhas, e possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi e 500 jumentos, e tinha muita gente a seu serviço. Era o homem mais rico do Oriente, de fato, né? Por essa quantidade de bens, com certeza deveria ser um homem muito, muito rico, ainda mais para aquela época. Seus filhos, esse capítulo ele tem 22 versos, seus filhos costumavam dar banquete ou banquetes em casa, um de cada vez, e convidavam suas 3 irmãs para comerem e beberem com eles. Terminando um período de banquetes, Jó mandava chamá-los e fazia com que se purificassem. Então veja o interesse que ele tinha, mesmo tendo quantidade enorme de bens, não colocava sua fé neles e sabia que precisava estar purificado de alguma forma diante de Deus. Terminando um período de banquetes, Jó mandava que purificassem. Ok, de madrugada ele oferecia um holocausto em favor de cada um deles, pois pensava: talvez os meus filhos tenham, lá no íntimo, pecado e amaldiçoado a Deus. Essa era a prática constante de Jó. Constante, de repente, todos os dias, né, ou toda semana, não sei. Certo dia, os anjos vieram apresentar-se ao Senhor e Satanás também veio com eles. Então veja que Satanás fazia parte aqui dos anjos, né? Se ele era... o que exatamente ele ocupava ali, eu não sei, mas ele estava no meio deles. O Senhor disse a Satanás: de onde você veio? Satanás respondeu ao Senhor: de perambular pela terra e andar por ela. Então veja que com esse texto bíblico a gente aprende que Satanás está livre por aí, a caminhar. Disse então o Senhor a Satanás: reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Olha a quantidade de qualidades que o próprio Deus coloca para Jó. Então, nesse texto, irrepreensível, não há o que buscar nele de errado para ser repreendido, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. São 4 coisas. Será que Jó não tem razões para temer a Deus? Respondeu Satanás, meio que cobrando o Senhor, assim, sabe? Tirando um sarro. Mas claro, desse jeito aí, acaso não puseste uma cerca em volta dele? Da família dele, de tudo que ele possui? Tu mesmo tens abençoado tudo o que ele faz, de modo que os seus rebanhos estão espalhados por toda a terra. Mas estende a tua mão e fere tudo o que ele tem, e com certeza ele te amaldiçoará na tua face. Veja, e aqui ele diz tudo é tudo mesmo, né? Tudo que ele já havia mencionado antes. O Senhor disse a Satanás: pois bem, tudo que ele possui está nas tuas mãos, tudo mesmo, apenas não toque nele. Então Satanás saiu da presença do Senhor. Certo dia, quando os filhos e as filhas de Jó estavam num banquete, comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho, o mensageiro veio a dizer a Jó: os bois estavam arando e os jumentos estavam pastando por perto, quando sabeus os atacaram e os levaram embora. Então o primeiro desastre aqui é furto, roubo. Nem sei a diferença entre eles nesse caso aqui. Mataram, enfim, ele perdeu o primeiro bem, alguém surrupiando. Mataram a espada dos empregados, segundo problema, a morte dos empregados, e eu fui o único que escapou para lhe contar.
Enquanto ele ainda estava falando, chegou outro mensageiro, o segundo deles, e disse: Fogo de Deus caiu do céu e queimou totalmente as ovelhas e os empregados, e eu fui o único que escapou para lhe contar. Então aqui você tem um testemunho de algo que, para esse empregado, algo que teria vindo de Deus. Bom, na verdade, até a tentação do próprio Satanás aqui está acontecendo vindo de Deus, né? Porque ele permitiu no final das contas. Enquanto ele ainda estava falando, chegou outro mensageiro e disse: Vieram caldeus, outros povos, tá vendo? Em 3 bandos, atacaram os camelos e os levaram embora, mataram a espada os empregados, e eu fui o único que escapou para lhe contar. Engraçado que sempre escapa um para trazer o relato. Enquanto ele ainda estava falando, chegou ainda outro mensageiro e disse: Seus filhos e suas filhas estavam no banquete, comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho, quando de repente um vento muito forte veio do deserto, agora veio do deserto, já não vem do Senhor como o anterior disse, e atingiu os 4 cantos da casa, que desabou. Eles morreram e eu fui o único que escapou para lhe contar. Terceira testemunha. Ao ouvir isto, já finalizando esse capítulo, Jó se levantou-se, rasgou o manto e rapou a cabeça, rasgou a sua roupa, né? E rapou a cabeça. Nessa cultura, pelo menos na maior parte do tempo na cultura bíblica, o fato de você ter a cabeça raspada significa humilhação. Então prostrou-se, rosto em terra, em adoração e disse: saí nu do ventre de minha mãe e nu partirei. Que para mim é um dos versos mais bonitos de toda a Bíblia, sabia? Saí nu do ventre de minha mãe e nu partirei. O Senhor o deu, o Senhor o levou. Louvado seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou e não culpou a Deus de coisa alguma. Esse aqui é um dos melhores capítulos da Bíblia, na minha opinião, de todos. Eu gosto muito de Salmos, entre outros livros, 2 Salmos, mas esse aqui realmente fala muito, né? Bom, então esse foi o vídeo de hoje, capítulo 2º no próximo vídeo, no vídeo anterior. Eu já tinha começado o Jó, vou deixar aqui no final. Então, introdução ao capítulo, o livro de Jó. Na terra de Uz, vivia um homem chamado Jó, terra de Uz. Era um homem íntegro e justo, temia Deus e evitava fazer o mal. Tinha ele 7 filhos e 3 filhas, e possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi e 500 jumentos, e tinha muita gente a seu serviço. Era o homem mais rico do Oriente, de fato, né? Por essa quantidade de bens, com certeza deveria ser um homem muito, muito rico, ainda mais para aquela época. Seus filhos, esse capítulo ele tem 22 versos, seus filhos costumavam dar banquete ou banquetes em casa, um de cada vez, e convidavam suas 3 irmãs para comerem e beberem com eles. Terminando um período de banquetes, Jó mandava chamá-los e fazia com que se purificassem. Então veja o interesse que ele tinha, mesmo tendo quantidade enorme de bens, não colocava sua fé neles e sabia que precisava estar purificado de alguma forma diante de Deus. Terminando um período de banquetes, Jó mandava que purificassem. Ok, de madrugada ele oferecia um holocausto em favor de cada um deles, pois pensava: talvez os meus filhos tenham, lá no íntimo, pecado e amaldiçoado a Deus. Essa era a prática constante de Jó. Constante, de repente, todos os dias, né, ou toda semana, não sei. Certo dia, os anjos vieram apresentar-se ao Senhor e Satanás também veio com eles. Então veja que Satanás fazia parte aqui dos anjos, né? Se ele era... o que exatamente ele ocupava ali, eu não sei, mas ele estava no meio deles. O Senhor disse a Satanás: de onde você veio? Satanás respondeu ao Senhor: de perambular pela terra e andar por ela. Então veja que com esse texto bíblico a gente aprende que Satanás está livre por aí, a caminhar. Disse então o Senhor a Satanás: reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Olha a quantidade de qualidades que o próprio Deus coloca para Jó. Então, nesse texto, irrepreensível, não há o que buscar nele de errado para ser repreendido, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. São 4 coisas. Será que Jó não tem razões para temer a Deus? Respondeu Satanás, meio que cobrando o Senhor, assim, sabe? Tirando um sarro. Mas claro, desse jeito aí, acaso não puseste uma cerca em volta dele? Da família dele, de tudo que ele possui? Tu mesmo tens abençoado tudo o que ele faz, de modo que os seus rebanhos estão espalhados por toda a terra. Mas estende a tua mão e fere tudo o que ele tem, e com certeza ele te amaldiçoará na tua face. Veja, e aqui ele diz tudo é tudo mesmo, né? Tudo que ele já havia mencionado antes. O Senhor disse a Satanás: pois bem, tudo que ele possui está nas tuas mãos, tudo mesmo. Apenas não toque nele.
Então Satanás saiu da presença do Senhor. Certo dia, quando os filhos e as filhas de Jó estavam num banquete, comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho, o mensageiro veio a dizer a Jó: os bois estavam arando e os jumentos estavam pastando por perto, quando sabeus os atacaram e os levaram embora. Então o primeiro desastre aqui é furto, roubo. Nem sei a diferença entre eles nesse caso aqui. Mataram, enfim, ele perdeu o primeiro bem, alguém surrupiando. Mataram a espada os empregados, segundo problema, a morte dos empregados, e eu fui o único que escapou para lhe contar. Enquanto ele ainda estava falando, chegou outro mensageiro, segundo deles, e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou totalmente as ovelhas e os empregados, e eu fui o único que escapou para lhe contar. Então aqui você tem um testemunho de algo que, para esse empregado, algo que teria vindo de Deus. Bom, na verdade, até a tentação do próprio Satanás aqui está acontecendo vindo de Deus, né? Porque ele permitiu no final das contas. Enquanto ele ainda estava falando, chegou outro mensageiro e disse: vieram caldeus, outros povos, tá vendo? Em 3 bandos, atacaram os camelos e os levaram embora, mataram a espada os empregados, e eu fui o único que escapou para lhe contar. Engraçado que sempre escapa um para trazer o relato. Enquanto ele ainda estava falando, chegou ainda outro mensageiro e disse: seus filhos e suas filhas estavam no banquete, comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho, quando de repente um vento muito forte veio do deserto, agora veio do deserto, já não vem do Senhor como o anterior disse, e atingiu os 4 cantos da casa, que desabou. Eles morreram e eu fui o único que escapou para lhe contar. Terceira testemunha. Ao ouvir isto, já finalizando esse capítulo, Jó se levantou-se, rasgou o manto e rapou a cabeça, rasgou a sua roupa, né? E rapou a cabeça. Nessa cultura, pelo menos na maior parte do tempo na cultura bíblica, o fato de você ter a cabeça raspada significa humilhação. Então prostrou-se, rosto em terra, em adoração e disse: saí nu do ventre de minha mãe e nu partirei. Que para mim é um dos versos mais bonitos de toda a Bíblia, sabia? Saí nu do ventre de minha mãe e nu partirei. O Senhor o deu, o Senhor o levou. Louvado seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou e não culpou a Deus de coisa alguma. Esse aqui é um dos melhores capítulos da Bíblia, na minha opinião, de todos. Eu gosto muito de Salmos, entre outros livros, 2 Salmos, mas esse aqui realmente fala muito, né? Bom, então esse foi o vídeo de hoje, capítulo 2º no próximo vídeo, no vídeo anterior. Eu já tinha começado o Jó, vou deixar aqui no final. Então, introdução ao capítulo, o livro de Jó. Na terra de Uz, vivia um homem chamado Jó, terra de Uz. Era um homem íntegro e justo, temia Deus e evitava fazer o mal. Tinha ele 7 filhos e 3 filhas, e possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi e 500 jumentos, e tinha muita gente a seu serviço. Era o homem mais rico do Oriente, de fato, né? Por essa quantidade de bens, com certeza deveria ser um homem muito, muito rico, ainda mais para aquela época. Seus filhos, esse capítulo ele tem 22 versos, seus filhos costumavam dar banquete ou banquetes em casa, um de cada vez, e convidavam suas 3 irmãs para comerem e beberem com eles. Terminando um período de banquetes, Jó mandava chamá-los e fazia com que se purificassem. Então veja o interesse que ele tinha, mesmo tendo quantidade enorme de bens, não colocava sua fé neles e sabia que precisava estar purificado de alguma forma diante de Deus. Terminando um período de banquetes, Jó mandava que purificassem. Ok, de madrugada ele oferecia um holocausto em favor de cada um deles, pois pensava: talvez os meus filhos tenham, lá no íntimo, pecado e amaldiçoado a Deus. Essa era a prática constante de Jó. Constante, de repente, todos os dias, né, ou toda semana, não sei. Certo dia, os anjos vieram apresentar-se ao Senhor e Satanás também veio com eles. Então veja que Satanás fazia parte aqui dos anjos, né? Se ele era... o que exatamente ele ocupava ali, eu não sei, mas ele estava no meio deles. O Senhor disse a Satanás: de onde você veio? Satanás respondeu ao Senhor: de perambular pela terra e andar por ela. Então veja que com esse texto bíblico a gente aprende que Satanás está livre por aí, a caminhar. Disse então o Senhor a Satanás: reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Olha a quantidade de qualidades que o próprio Deus coloca para Jó. Então, nesse texto, irrepreensível, não há o que buscar nele de errado para ser repreendido, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. São 4 coisas. Será que Jó não tem razões para temer a Deus? Respondeu Satanás. Meio que
meio que cobrando o Senhor, assim, sabe? Tirando um sarro. Mas claro, desse jeito aí, acaso não puseste uma cerca em volta dele, da família dele, de tudo que ele possui? Tu mesmo tens abençoado tudo o que ele faz, de modo que os seus rebanhos estão espalhados por toda a terra. Mas estende a tua mão e fere tudo que ele tem, e com certeza ele te amaldiçoará na tua face. Veja, e aqui ele diz tudo é tudo mesmo, né? Tudo que ele já havia mencionado antes. O Senhor disse a Satanás: pois bem, tudo que ele possui está nas tuas mãos, tudo mesmo. Apenas não toque nele. Então Satanás saiu da presença do Senhor. Certo dia, quando os filhos e as filhas de Jó estavam num banquete, comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho, o mensageiro veio a dizer a Jó: os bois estavam arando e os jumentos estavam pastando por perto, quando sabeus os atacaram e os levaram embora. Então o primeiro desastre aqui é furto, roubo. Nem sei a diferença entre eles nesse caso aqui. Mataram, enfim, ele perdeu o primeiro bem, alguém surrupiando. Mataram a espada dos empregados, segundo problema, a morte dos empregados, e eu fui o único que escapou para lhe contar. Enquanto ele ainda estava falando, chegou outro mensageiro, segundo deles, e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou totalmente as ovelhas e os empregados, e eu fui o único que escapou para lhe contar. Então aqui você tem um testemunho de algo que, para esse empregado, algo que teria vindo de Deus. Bom, na verdade, até a tentação do próprio Satanás aqui está acontecendo vindo de Deus, né? Porque ele permitiu no final das contas. Enquanto ele ainda estava falando, chegou outro mensageiro e disse: vieram caldeus, outros povos, tá vendo? Em 3 bandos, atacaram os camelos e os levaram embora, mataram a espada os empregados, e eu fui o único que escapou para lhe contar. Engraçado que sempre escapa um para trazer o relato. Enquanto ele ainda estava falando, chegou ainda outro mensageiro e disse: seus filhos e suas filhas estavam no banquete, comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho, quando de repente um vento muito forte veio do deserto, agora veio do deserto, já não vem do Senhor como o anterior disse, e atingiu os 4 cantos da casa, que desabou. Eles morreram e eu fui o único que escapou para lhe contar. Terceira testemunha. Ao ouvir isto, já finalizando esse capítulo, Jó se levantou-se, rasgou o manto e rapou a cabeça, rasgou a sua roupa, né? E rapou a cabeça. Nessa cultura, pelo menos na maior parte do tempo na cultura bíblica, o fato de você ter a cabeça raspada significa humilhação. Então prostrou-se, rosto em terra, em adoração, e disse: saí nu do ventre de minha mãe, e nu partirei. Que para mim é um dos versos mais bonitos de toda a Bíblia, sabia? Saí nu do ventre de minha mãe, e nu partirei. O Senhor o deu, o Senhor o levou. Louvado seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou e não culpou a Deus de coisa alguma. Esse aqui é um dos melhores capítulos da Bíblia, na minha opinião, de todos. Eu gosto muito de Salmos, entre outros livros, 2 Salmos, mas esse aqui realmente fala muito, né? Bom, então esse foi o vídeo de hoje, capítulo 2º no próximo vídeo, no vídeo anterior. Eu já tinha começado o Jó, vou deixar aqui no final. Então, introdução ao capítulo, o livro de Jó. Na terra de Uz, vivia um homem chamado Jó, terra de Uz. Era um homem íntegro e justo, temia Deus e evitava fazer o mal. Tinha ele 7 filhos e 3 filhas, e possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi e 500 jumentos, e tinha muita gente a seu serviço. Era o homem mais rico do Oriente, de fato, né? Por essa quantidade de bens, com certeza deveria ser um homem muito, muito rico, ainda mais para aquela época. Seus filhos, esse capítulo ele tem 22 versos, seus filhos costumavam dar banquete ou banquetes em casa, um de cada vez, e convidavam suas 3 irmãs para comerem e beberem com eles. Terminando um período de banquetes, Jó mandava chamá-los e fazia com que se purificassem. Então veja o interesse que ele tinha, mesmo tendo quantidade enorme de bens, não colocava sua fé neles e sabia que precisava estar purificado de alguma forma diante de Deus. Terminando um período de banquetes, Jó mandava que purificassem. Ok, de madrugada ele oferecia um holocausto em favor de cada um deles, pois pensava: talvez os meus filhos tenham, lá no íntimo, pecado e amaldiçoado a Deus. Essa era a prática constante de Jó. Constante, de repente, todos os dias, né, ou toda semana, não sei. Certo dia, os anjos vieram apresentar-se ao Senhor e Satanás também veio com eles. Então veja que Satanás fazia parte aqui dos anjos, né? Se ele era... o que exatamente ele ocupava ali, eu não sei, mas ele estava no meio deles. O Senhor disse a Satanás: de onde você veio? Satanás respondeu ao Senhor: de perambular pela terra e andar por ela. Então veja que com esse texto bíblico a gente aprende que
Satanás está livre por aí, a caminhar. Disse então o Senhor a Satanás: reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Olha a quantidade de qualidades que o próprio Deus coloca para Jó. Então, nesse texto, irrepreensível, não